Seria tão bom se o que a gente fala fosse pura compaixão, amor, cuidado e zelo por aquele nosso irmão. Seria tão bom, seria tão bom se o conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. E então transforma o meu eu, esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Seria tão bom se o conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e acolher, fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. E então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. E então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Quero me parecer contigo. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre.
Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre, para sempre, para sempre. Bom dia, irmãos. Que bom que a gente pode se encontrar na casa do nosso Deus, na presença de Deus, para ter esse tempo de culto, para poder louvar a Deus. E assim eu também me alegro que hoje a gente vai ter a consagração da Lara, né, um culto ainda mais especial. Saúdo também o pessoal que está nos visitando, né, sejam todos bem-vindos. E nós estamos como comunidade uma sequência de série de mensagens, né, sobre o tema reconstrução. E eu creio que depois eu quero fazer um resuminho até para ajudar muitos de vocês que não estão acompanhando, né? Mas eu creio que nesse período onde a gente se prepara no calendário cristão para Pentecostes, né, domingo que vem é celebrado no calendário o tempo de Pentecostes, o que Jesus diz um pouco antes, né, ainda desse período de envio do Espírito Santo em João capítulo 14, versículo 18, ele diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês, né, não deixarei vocês órfãos, voltarei para vocês. É essencial de a gente entender num período onde a gente busca reconstruir a nossa vida em tantos sentidos. Quando a gente lembra, né, dos desafios que a pandemia deixa para a gente, das reconstruções diárias que a gente precisa fazer em relacionamentos familiares, em relacionamentos de amizade, como comunidade cristã, nas profissões, né, de cada um na sua empresa, lembrar que Jesus disse: vocês não estão sozinhos nesse mundo, que eu estou, através do meu Espírito Santo, presente com vocês, né, e através desse Espírito é que nós temos poder. Porque é isso que Jesus diz lá em Mateus 28, eu vou dar poder, autoridade para vocês, né, no papel que vocês têm de cumprir a missão do reino de Deus. Eu estou deixando o meu Espírito que vai capacitar vocês nesse processo de reconstrução. Quando nós lembramos, né, desse Jesus que subiu aos céus depois da ressurreição e que a gente aguarda a volta dele, e que a gente aguarda esse tempo de reconstrução completa do nosso mundo, porque na volta de Cristo ele vai restaurar todas as coisas, é isso que a palavra de Deus diz, e a gente está nesse processo de reconstrução literal do mundo, né? Jesus, através da sua igreja, avança o reino, né, através da pregação do Evangelho, e com isso a gente vai vendo o mundo também sendo reconstruído. E esse é o nosso papel. Através desse Espírito Santo, ele vai nos dando coragem, vai nos dando poder, e que a gente não venha desanimar. Por isso, meu desafio hoje, né, nesse tempo de culto, é que a gente não se esqueça disso. O motivo de a gente vir adorar a Deus é porque a gente não está sozinho. E mesmo em épocas tão difíceis que talvez a gente corre um risco, a tentação de se questionar onde está Deus, por que Deus permite situações como a gente vê da pandemia e tantas outras. A pandemia é somente um mal entre tantos que a gente já viveu, né, e vive como sociedade. Jesus, ele não nos abandonou. Ele continua com a gente presente através do Espírito Santo dele. Eu quero convidar a gente a ter um tempo de oração para poder iniciar esse culto. Pai amado, nós te louvamos, Deus, porque sabemos que não estamos sozinhos. Sabemos que tu mesmo dizes que quando 2 ou 3 estão reunidos na tua presença, tu estás no meio deles. E nós sabemos que tu estás aqui nesse tempo de culto. Sabemos que tu estás no nosso mundo, Senhor, conduzindo ele, e que assim tu não nos abandonaste, Senhor. Obrigado, que nós podemos lembrar que a tua presença é real, Senhor. E nós vemos isso, em primeiro lugar, através de Jesus.
quando Tu enviaste Ele a essa terra para morrer em nosso lugar, para perdoar os nossos pecados, e também, Senhor, através da ressurreição dEle, que nós lembramos também que um dia Tu voltarás, e nós nos alegramos, Pai. Nos alegramos de saber que no tempo certo Tu voltarás e irás restaurar, reconstruir completamente o nosso mundo e ele voltará a ser bom e agradável. Que assim, Senhor, essa alegria de saber que há esperança para o nosso mundo, enche o nosso coração nesse tempo de culto e que a gente possa louvar e cultuar o Teu nome com grande alegria. É isso que eu te peço, Senhor, nós te pedimos em nome de Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós queremos ter ainda mais uma música, vamos louvar o nosso Deus. Oh, porque duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir, quando força tu és contra as ondas lutar, meu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestade no mar, da montanha o Mestre te vê, e a tribulação Ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Quando pedes mais fé, Ele ouve, ó crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas rodeias andar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro será. Eu quero convidar então a família, na verdade o Christian, a Jéssica e os padrinhos de oração também a virem à frente. Nós queremos ter esse tempo de consagração da Lara nessa manhã, então convido eles a virem aqui.
Queridos, esse tempo onde a gente quer poder consagrar a Lara, né, que já era para ter sido antes, né, entre tantos contratempos por causa da pandemia, várias vezes a gente foi conversando. Em primeiro lugar, eu entendo que isso que vocês estão fazendo aqui é um símbolo diante de Deus daquilo que vocês já têm vivenciado como família. Eu separei um texto bíblico que é Provérbios, é um texto extremamente conhecido, Provérbios 22, versículo 6, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. E eu creio que isso aqui tem a ver com o propósito que vocês têm aqui. Essa consagração que nós queremos fazer hoje, na verdade já tem a ver com aquilo que vocês como família vocês têm vivenciado, que é um processo contínuo. O início não é aqui, mas de alguma maneira é um símbolo da entrega de vocês que, na verdade, vai ter que ser constante. Esse ensino, né, que aqui vocês demonstram, que vocês querem criar os filhos, né, como o Benjamin, vocês já têm feito isso e agora com a Lara, que vocês possam continuar fazendo. Né, até porque nesse desejo da consagração, o principal ainda está por vir, que é o desejo de ela um dia poder confessar Jesus como Salvador dela. E que assim realmente vocês entrem nesse compromisso, e aí no caso vocês também como padrinhos, né, de oração acima de tudo, mas também de exemplo, de poder caminhar com ela e assim poder orientar ela, né, naquilo que ela precisar. E eu creio que muito mais do que um testemunho vivo, que isso é importante também para ela, o passo mais importante de vocês como padrinhos é poder estar orando constantemente por ela. Aquele que tem o poder de transformar ela, de gerar a fé no coração dela é Deus. A fé é um dom de Deus. E acima de tudo, vocês têm esse papel de lembrar, de levar ela constantemente diante de Deus, para que Deus tenha misericórdia e gere a fé no coração dela. Por isso eu queria convidar a todos que estão aqui, vocês de modo especial, mas quem pudesse colocar de pé, e eu queria convidar vocês a estenderem as mãos sobre a Lara. Vocês como pais, de repente, podem chegar mais pertinho dela. E eu queria a gente ter um tempo de oração para abençoar ela, assim como a gente se encontra. Senhor nosso Deus, nós queremos, Pai, nesse dia, como comunidade aqui reunida, como a Tua igreja aqui presente, Senhor, na Tua autoridade, orar pela Lara. Queremos consagrar a vida dela, Senhor, a Ti. Queremos entregar a vida dela em Tuas mãos desde este início, Senhor. No desejo, Pai, de que Tu possas estar trabalhando na vida dela, Senhor, para que ela possa crescer assim como Jesus, em sabedoria, em estatura e graça diante de Ti, Senhor. Que Tu possa, Senhor, conceder a ela tudo que ela precisa, Pai, para ela entender o Teu amor, a Tua graça, Senhor. Que Tu assim conceda a ela, Senhor, através da família dela, do Christian e da Jéssica, Senhor, também dos avós e padrinhos de oração, Senhor. Pessoas que consigam conduzir ela para que ela perceba o Teu grande amor, Senhor. E na medida que ela for tendo um relacionamento contigo, Senhor, assim Tu conceda a ela, Deus, que a fé seja gerada no coração dela, Senhor. Também, Deus, nós oramos que Tu estejas guardando a vida dela na questão de saúde e estatura, Senhor. Que ela possa crescer com toda a saúde, Senhor. E que assim também, através da vida dela, vidas sejam abençoadas na medida que ela vai crescendo, Deus. E Pai amado, nós também queremos Te pedir que Tu a livre de todo mal, Senhor. Que Tu a proteja, Senhor, de tudo aquilo que o diabo possa tentar fazer, Pai, para afastar ela de Ti. Proteja ela com a Tua mão, com Teus anjos, Senhor. Acampe eles todos os dias da vida dela, ao redor dela, Senhor. E, Senhor Deus, acima de tudo, nós Te agradecemos, Pai, porque sabemos que Tu é dono da vida dela e que tudo aquilo, Senhor, todos os Teus planos, Senhor, que Tu sonhas para ela, se cumprirão. Assim, Deus, nós consagramos a vida da Lara em Tuas mãos, também oramos, Senhor, pelo Christian, pela Jéssica e pelo Benjamin, Senhor, pedindo que Tu estejas também abençoando a eles como família, Senhor. Rogamos que Tu dê sabedoria a eles, Senhor, que Tu encha eles de amor para eles amarem a Lara, Senhor, na medida que ela precisa, Senhor. Não somente como ela merece, mas acima de tudo, da maneira que ela precisa ser amada, que Tu, assim, capacite-os na medida que eles precisam, cheios do Teu amor, para conduzir a Lara em todos os momentos da vida dela, Senhor. Assim nós oramos em nome de Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Eu queria convidar então
Eu sei que no culto de hoje, basicamente, está quase só a família de vocês aqui, né? Não se faz presente a igreja toda pelas limitações da pandemia, né? A comunidade aqui da Redentor do Cristal, mas esse tempo de consagração também, de alguma forma, a Lara também é introduzida na vivência de fé e na comunidade cristã. E como seria bom se a gente pudesse ter essa igreja ainda mais cheia, o templo aqui, né? Mas eu queria convidar a gente a poder a dar uma salva de palmas também como uma expressão de carinho com a Lara. Vocês vão falar alguma coisa? Então tá, podemos sentar, que Deus abençoe vocês. E nós queremos ainda cantar mais um hino, nos preparando ainda para a mensagem. Escutar tua doce voz, rompendo o silêncio em meu ser. Sei que faria me estremecer, faria chorar ou rir, cairia rendido a ti. Poderia estar ante ti, escutando tua voz, sem chorar como um filho, e passaria o tempo assim, sem querer nada mais que escutar-te falar. Escutar a doce voz, rompendo o silêncio em meu ser. Sei que faria me estremecer, faria chorar ou rir, e cairia rendido a ti. Poderia estar ante ti, escutando tua voz, sem chorar como um filho, e passaria o tempo assim, sem querer nada mais que escutar-te falar. Poderia estar ante ti, escutando tua voz, sem chorar como um filho, e passaria o tempo assim, sem querer nada mais que escutar-te falar. Então nós queremos ter esse tempo de reflexão da palavra. Eu quero convidar nós a orarmos ainda, nos preparando para esse tempo. Deus amado, nós queremos, nesse tempo onde vamos ouvir a Tua palavra, pedir que o Teu Santo Espírito venha abrir os nossos corações, as nossas mentes, para
compreender, Senhor, mais uma vez, a Tua vontade para nossas vidas, que Tu inspire, Senhor, as nossas famílias, Senhor, a nossa igreja, através da Tua palavra, a Te servir melhor, Senhor, a ter sabedoria para reconstruirmos as nossas vidas. Em nome de Jesus que nós Te pedimos. Amém. Então, como nós temos bastante visitantes, né? Praticamente a comunidade hoje, o culto presencial está só com visitantes, né? Boa parte. Eu quero poder relembrar um pouquinho para vocês o que a gente tem falado nos últimos domingos. A gente está nessa série com o tema reconstrução. Como eu falei até já no início do culto, né, a pandemia ela gerou muitas desconstruções no nosso mundo. Né? Muitas coisas têm sofrido, as empresas têm sofrido com a questão da pandemia, dificuldades, né, empresas fechando, desemprego. A gente vê que as famílias sofrem, né, então as consequências psicológicas, talvez tanto do desemprego, mas até mesmo desse processo de as pessoas estarem, agora já diminuiu, mas ano passado esse processo de ficar trancado dentro de casa, às vezes conviver tempo demais que não se convivia, né, esses desafios, né, que talvez geraram instabilidade nos relacionamentos. Então a gente viu que em vários aspectos as nossas vidas foram desconstruídas. E agora a gente começa a sonhar, a partir desse ano, até mesmo de modo especial com essa vacina, com um processo de recomeçar a vida, de voltar a uma nova normalidade, uma normalidade parecida com anteriormente, mas que, como já dizem, o mundo não vai ser mais igual como era antes, né? E mesmo que a gente ainda não está nesse novo normal, a gente não está ainda livre, né? A gente precisa começar a sonhar as reconstruções. Até porque tem áreas da nossa vida que não tem como esperar acabar tudo para a gente começar a pensar o que a gente vai fazer para resolver, para reconstruir a vida. E essa série, então, ela tem esse propósito, né, de olhar para o livro de Neemias, que foi um homem de Deus, um judeu, que, período pós-exílio, né, ele foi levantado, chamado por Deus, para poder conduzir um processo de reconstrução de Jerusalém, de modo especial dos muros de Jerusalém que estavam destruídos desde o período que a Babilônia tinha conquistado Israel. E aí então a gente, através do livro de Neemias, tem tirado alguns princípios que nos ajudam a pensar também para as nossas vidas hoje, como a gente pode sonhar um processo de reconstrução. E aí então a gente começou nessa série olhando que um primeiro princípio que a gente encontra através da vida de Neemias é a importância de a gente aprender a ouvir o Espírito Santo de Deus. Só que o interessante quando a gente fala de ouvir a Deus é que Neemias foi alguém que ouviu o Espírito Santo não de maneira extraordinária. Nós costumamos achar que ouvir a Deus é um processo ao qual, como muitas vezes a gente encontra sim na Bíblia, pessoas que ouviram a voz audível de Deus, mas que isso era algo extraordinário. O ordinário é Deus falar com as pessoas através de coisas corriqueiras, coisas do dia a dia, através de seres humanos, e foi isso que aconteceu com Neemias. Pessoas que vieram de Jerusalém, e Neemias faz uma pergunta para eles, como está o povo de Jerusalém, e eles dizem, está um caos lá, as pessoas estão sofrendo, Jerusalém está destruída, a cidade, as estruturas, e através disso ele conseguiu ouvir a Deus. E em primeiro lugar, esse é o nosso desafio, quando nós falamos de reconstrução. Conseguir ouvir a Deus através das coisas do dia a dia, através das conversas que a gente tem com as pessoas, no trabalho, na igreja, em família. A segunda coisa que a gente viu também foi a importância de que se a gente quer reconstruir algo, nós precisamos ter uma motivação correta. E nós vamos ver também no primeiro capítulo que quando Neemias ouve essa notícia, ele chora, ele senta e chora durante dias. Ele lamenta durante dias. E o que motiva Neemias a tomar uma atitude, a querer buscar uma solução para o problema, é que ele foi tomado de compaixão. Essa atitude dele de sentar, chorar durante dias, lamentar, é que no coração dele tinha compaixão pelas pessoas que estavam. E aí a segunda coisa, se a gente pensa num processo de reconstrução das empresas, né, da vida profissional, dos nossos lares, das nossas comunidades, não vai adiantar nada se a gente não for motivado pela compaixão. Se o que a gente faz pelas pessoas, né, por esse processo de recomeçar algo nas nossas vidas, não for motivado pela compaixão, for simplesmente pelo egoísmo, não vai dar certo esse processo. A terceira coisa
é que na medida que Neemias começou então a pensar, então o que eu tenho que fazer para restaurar, né, para poder assim começar a pensar nesse processo de reconstrução, foi que no capítulo 1 a primeira coisa que ele fez foi começar a orar. E ele orou durante em torno de 4 meses, foi um processo longo. Lembrando que os judeus oram na sua rotina diária, né, de litúrgica de oração, 3 vezes por dia. Então, durante 4 meses, 3 vezes ao dia, ele se dedicou a orar. E nesse tempo de oração, ele descobriu o que ele deveria fazer em relação àquilo que estava no coração dele, porque ele sabia que tinha um problema, ele ouvia a Deus, mas ele não sabia bem o que ele deveria fazer. E ali ele clareou que o motivo dele, né, o que ele deveria fazer era ir a Jerusalém. Esse tempo de poder ficar orando, ao mesmo tempo foi um momento de planejar esse processo. Então esse é outro ponto que a gente conversou na semana passada, a importância de ter um plano. Então na medida que Neemias foi orando, todo esse tempo ele também utilizou para ter um plano estratégico, ao qual ele começou a perceber que ele ia precisar de cartas, para que quando ele fosse atravessar territórios, ele teria que ter uma autorização do rei para passar. Então, enquanto ele ia orando e descobrindo o que ele queria fazer e como ele iria fazer isso, ele foi pensando, eu vou precisar de cartas, eu vou precisar, quando chegar lá em Jerusalém, eu vou precisar de madeira para reconstruir o portão do templo, e ele foi pensando em todos os detalhes, e nesse processo também de oração, foi onde ele foi triando os planos dele. Provérbios 16 diz, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do coração de Deus. E por isso que a perseverança na oração em meio a um processo de reconstrução é essencial. Porque muitas vezes a gente pode se auto-enganar que as nossas ideias, os nossos planos vêm de Deus, mas pode ser algo do nosso coração. E na medida que a gente vai sonhando e planejando e orando, Deus vai colocando o nosso pensamento no lugar certo, os nossos planos no lugar certo. E ainda um outro ponto que a gente viu aqui foi que Neemias era alguém que agia com excelência. Um dos motivos que ele conseguiu, então, alcançar esse objetivo dele de ir para Jerusalém, ao qual foi Deus que colocou no coração dele, foi porque em tudo que ele fazia na vida dele, o como ele fazia, era com excelência. Ele agia com o máximo de qualidade possível. Ele só tinha chego na posição dele, que ele era copeiro do rei. Copeiro era alguém que servia à mesa do rei, era alguém que provava dos alimentos do rei antes dele comer. Então o rei tinha que ter muita confiança em Neemias, porque Neemias poderia tentar enganar o rei para matar ele. Então somente alguém de muita confiança chegaria naquela posição. Então Neemias só conseguiu chegar naquela posição dele de copeiro, que aparentemente era uma área sem... Quem é que ia querer servir, né, à mesa de alguém? Mas naquela época era algo muito importante, porque ele agia com excelência em tudo que ele fazia. E um processo de reconstrução também precisa de excelência. Nós precisamos fazer o nosso melhor, pensando que mesmo que hoje, assim como foi com José, né, quando ele estava preso, mesmo que hoje nós ainda vivenciamos algo difícil, talvez a gente vive posições difíceis, sem muita esperança, foi porque, por exemplo, José, quando estava preso, agiu com excelência, é que ele pôde chegar a ser um gerente do Egito. E isso também a gente precisa ter na nossa perspectiva. Hoje, então, nós vamos continuar a nossa conversa buscando entender a importância que é assim nesse processo de executar esse plano, esse planejamento que talvez a gente comece a sonhar para a nossa família, de como melhorar a família, e assim por diante, igreja e todas as áreas da nossa vida, que a gente vai precisar contar com pessoas. Nós não vamos poder trabalhar um processo de reconstrução das nossas vidas sem pessoas. Só que o problema é que quando nós falamos de pessoas, eu creio que aqui é a parte mais difícil de qualquer projeto de reconstrução. Porque geralmente quando nós falamos de instituições, de grupos que precisam de pessoas, o que mais a gente vai ouvir dos líderes é pessoas dizendo da dificuldade que nós vivenciamos de encontrar pessoas comprometidas com causas, com projetos, que estão dispostas a se engajarem, a dar a sua vida, a vivenciarem esse processo. E isso é em tudo que é área. Tu pensa em empresas, o que mais os patrões reclamam é da falta de funcionários que são comprometidos.
que fazem o seu melhor, que estão lá dando o seu sangue pela causa. O que mais eu vejo pastores comentando é a dificuldade de ter membros que são comprometidos com os trabalhos, com os ministérios da igreja. E assim por diante, a gente vai pensar nos casamentos, o que a gente tem dificuldade? É de esposos, esposas que querem realmente ser um esposo bom, uma esposa boa, um pai bom. Filhos que entendem que fazem parte de uma família e que ali é o núcleo, em primeiro lugar, mais importante ao qual eles têm que se dedicar. Todo o processo de reconstrução precisa de pessoas comprometidas. E a pergunta é como que a gente vai conseguir esse tipo de pessoa? Porque é comum a gente ouvir que a gente vive em meio a essa geração que parece que é não só pessoas específicas, mas uma geração descompromissada. É algo bem habitual a gente ouvir, o problema da nossa geração é que não se compromete com nada. Mas na verdade eu me pergunto se isso realmente é verdade. Se o problema é que se a gente vive realmente numa geração que não tem compromisso, ou se, na verdade, a questão é nós selecionamos aquilo que a gente resolve, né, aquilo que a gente está disposto a se comprometer. Porque se você realmente for perceber, todo mundo tem compromisso com alguma coisa. Tem pessoas que se comprometem com o seu futebolzinho de toda semana e que não falham futebol, não importa o que aconteça. Tem pessoas que se comprometem a assistir lá o seu time do coração e não falham. A sua novela que ama tanto, o seu seriado que ama tanto. As pessoas se comprometem sim, a gente não vê uma geração descompromissada. Mas elas se comprometem com aquilo que de alguma maneira, com aquela causa que para elas tem sentido, significado, e que muitas vezes elas estão dispostas a dar o seu tempo, a sua vida por aquilo. A perder tempo de estar fazendo outras coisas para estar fazendo aquilo. Então, na verdade, o fato é que o maior desafio que nós encontramos na nossa vida hoje é encontrar uma causa pela qual vale a pena viver e até morrer. Eu creio que essa é a questão. Uma causa que vai talvez além da nossa rotina. As pessoas estão em busca de encontrar um motivo, né, de viver, uma razão de viver que vai muito além do que somente ter uma rotina diária de ir para o trabalho, né, acordar cedo, ir para o trabalho, voltar para casa e dormir. Elas estão em busca de algo que elas digam, não, isso vale a pena eu dedicar o meu tempo. E a respeito disso, tem um psiquiatra, Viktor Frankl, que ele diz o seguinte: quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Eu não sei se vocês percebem, mas isso que ele fala é extremamente verdade. Quando uma pessoa tem uma razão de viver, não importa as dificuldades. De novo, usando o exemplo do futebol, né? Olha o que as pessoas, que aquilo se torna o porquê da vida delas, o que elas estão dispostas a fazer, né? O como elas vão fazer para vivenciar aquilo que para elas é importante. Pessoas que às vezes, quando o seu time vai para uma final de mundial, vendem tudo que tem para poder viajar para o Japão, né? Quando o mundial era no Japão, a ponto de poder ver talvez a única oportunidade que eu vou ver o meu time jogando o mundial. Então elas fazem de tudo, elas enfrentam as maiores dificuldades para poder fazer aquilo. E uma história que eu vi também essa semana que exemplifica um pouquinho disso, de como as pessoas podem entregar a sua vida, é uma história que eu não sei bem em que época que isso aconteceu, se é realmente verdade completamente, mas se conta que num período tinham duas empresas, uma empresa no Japão e uma nos Estados Unidos, automobilística. E durante muito tempo a empresa americana ela dominava o mercado mundial. Só que, do nada, durante um tempo, essa empresa do Japão começou a passar na frente. E aí pesquisadores resolveram ir nas duas empresas para tentar sondar e descobrir o que fez com que a empresa do Japão se diferenciasse tanto a ponto de tomar o mercado mundial. E nessa pesquisa, então, quando eles ouviram os americanos, né, os funcionários daquela empresa, basicamente eles falaram, o que você faz nessa empresa? E eles falavam, eu aqui sou responsável por botar as rodas, eu sou responsável por montar o painel, eu sou responsável pelo vidro, e assim por diante. Cada um falava aquilo que eles faziam na empresa, nos Estados Unidos. E aí, quando eles foram para o Japão, eles perguntaram também para os funcionários daquela empresa.
E o que eles responderam é que eu trabalho na produção do melhor carro do mundo. Eu trabalho na produção do melhor carro do mundo. Eu não sei se tu consegue perceber o que está por trás aqui, a razão, o motivo, a causa maior, que era o motivo do sucesso daqueles funcionários daquela empresa no Japão, é que eles tinham algo muito maior pelo qual dedicar a vida deles do que somente botar uma roda. Eles entendiam que o trabalho deles era algo extremamente importante. Era algo que valia a pena eles fazerem o melhor deles. Eles sabiam que era o melhor carro do mundo e que isso, a pequena coisa que eles faziam, tinha a ver com um projeto muito maior. E eu creio que essa é a pergunta, essa é a questão que nós precisamos levantar no dia de hoje, para que a gente possa vivenciar processos de reconstrução nas nossas vidas que engajam pessoas. Nós precisamos entender, em primeiro lugar, qual é a causa maior pela qual vale a pena nós dedicarmos a nossa vida. Nós só vamos conseguir reconstruir as nossas vidas nos diversos sentidos que a gente possa encontrar quando a gente conseguir entender qual é a causa maior. E quando a gente olha para o livro de Neemias, de certa forma é isso que nós vamos ver que aconteceu e que foi o segredo do sucesso dessa reconstrução de Jerusalém. Quando a gente olha, por exemplo, capítulo 2, eu não vou ler com todo cuidado muitos trechos, mas capítulo 2, desde o capítulo 2, a partir do versículo 17 até Neemias 6, o que acontece ali basicamente nesse processo de reconstrução no versículo 17 é dito assim: então eu lhes disse, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Então, em primeiro lugar, Neemias chega na cidade e ele leva as pessoas a perceberem que tem um caos. Ele vai lá, quando ele chega na cidade, depois de todo esse processo de oração, de meditar, de pedir autorização do rei, ele chega lá e diz para elas, a realidade é essa. Vocês estão conscientes? E a segunda coisa, então, ele convida elas, no versículo 17 ainda, venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Então Neemias diz, pessoal, nós temos uma reconstrução para fazer. Vocês estão dispostos a se engajar? E é mais ou menos isso que a gente também tem visto que está acontecendo no nosso mundo hoje. Nós temos algo para reconstruir, a nossa família precisa mudar, o nosso casamento, o nosso jeito de vivenciar relacionamento como pais e filhos, a nossa igreja, nosso trabalho. A gente está dizendo, vamos. Mas parece que muitas vezes não está indo. Só que entra um detalhe, Neemias, no capítulo 6, versículo 15, é dito assim, o muro ficou pronto no dia 25 de Elu, em 52 dias. Então, aquele muro que deveria ter muito mais de 10 quilômetros de extensão, ao qual ele precisava reconstruir ao redor da cidade de Jerusalém, ficou pronto a reconstrução em 52 dias. O que fez com que Neemias conseguisse, num trabalho tão árduo, mas tão importante, mas difícil, conseguir motivar pessoas a se engajarem num negócio, num projeto tão importante? E hoje, muitas vezes, a gente está tentando fazer isso nas igrejas, nas profissões, e parece que a coisa não vem. De novo, será que é uma questão de cultura? Será que a cultura deles era tão diferente da nossa, a ponto que aquelas pessoas eram muito mais engajadas e muito mais motivadas do que as nossas de hoje? E não. O que Neemias fez foi mostrar para eles uma causa que era muito mais importante de eles se engajarem. Foi isso que ele fez. Princípio que talvez a gente vê, para quem tem um pouco de contato com empresas, hoje em dia, tu vai ver que existem diversos livros que hoje tratam a respeito de modos, princípios de como a gente pode engajar. Livros que falam, comece pelo porquê. Tem um livro que em inglês trazido em português é o engajamento mágico, que fala de como a gente poder engajar pessoas em processos, mas Neemias conseguiu muito antes de existirem coaches, de existirem princípios de empresariais, engajar pessoas de uma maneira maravilhosa. E presta bem atenção, nós vamos hoje trabalhar o capítulo 3 de Neemias, que foi o processo de reconstrução. Esse entre o capítulo 2 e a concretização no capítulo 6 ali desse muro.
E eu não vou ler esse capítulo inteiro, porque na verdade ele parece muito mais uma lista telefônica, ali se tu for olhar depois, eu convido, se tu tem a tua Bíblia, pode dar umas piadinhas durante esse processo que eu estou falando, leiam em casa com calma, mas ele é um capítulo que tu vai lendo, é só nomes e funções, e que quando a gente lê, é aquele tipo de texto que a gente tem uma tentação de pular, ler rapidinho, porque não entende muita coisa. Mas é um trecho importante porque, de modo especial, nós vamos ver o resumo desse capítulo, eu diria da seguinte maneira, eu botei uma frase aqui: uma geração em ruínas, desprovida de esperança ou de propósito maior, é desafiada a encarar a realidade e ter uma nova atitude, com compromisso e dedicação. Cada um passa a fazer a sua parte, então o que parecia impossível acontece e os seus nomes entram para a história. Em resumo, é isso que é o que acontece no capítulo 3. Uma geração que tinha todos os motivos para acreditar que não tinha mais esperança, que não tinha o que fazer para Israel e Jerusalém ser reconstruída, mas quando eles resolvem se dedicar, os nomes que estão ali entraram para a história. É isso que vocês vão ver. São diversos nomes que até os dias de hoje são lembrados. Eles fizeram história no povo de Israel e que estão sendo lembrados hoje por nós. Por quê? Porque Neemias usou um princípio aqui que foi a unidade de propósito. Presta atenção, eu não vou ler. Não está colocado aqui, mas a questão do que nós vamos encontrar ali, por exemplo, são diversos personagens. Por exemplo, naqueles nomes que vão ser listados, se você der uma olhadinha, vai ter governadores de Israel, que já moravam ali, que já tinham retornado, mas não deram conta de reconstruir Jerusalém. Nós vamos encontrar na lista de Neemias capítulo 3, levitas, que eram pessoas que serviam no templo. Nós vamos encontrar perfumistas, que são pessoas que trabalham com perfumes, especiarias. Nós vamos encontrar homens, mulheres, comerciantes, nós vamos encontrar jovens, guardas, tudo que é tipo de pessoa. E ainda nós vamos ver que nessa lista vai ter 2 grupos de pessoas, que são o quê? Famílias que moravam em Jerusalém, realmente em Jerusalém, e também quando Neemias vai para lá e convoca as pessoas, vai ter um segundo grupo de pessoas que moravam em diversas cidades. E entre, então, esse grupo de pessoas que vem ajudar na reconstrução, que vieram de muitas cidades, a gente vai encontrar pessoas da cidade de Jericó, de Tecoa, moradores de Gibeon, moradores de Mispá, de Zanoa e Keilá. Então, assim, diversas cidades que, teoricamente, a primeira pessoa que importa uma reconstrução, se a gente for pensar um recomeço, é a quem? Se a gente precisasse reformar o nosso templo aqui, as primeiras pessoas que teriam preocupação seriam aqueles que fazem parte da comunidade. Esses que vão ter interesse de querer ajudar num processo de reconstrução, de reforma. Mas Neemias conseguiu engajar pessoas distantes. É como se a gente dissesse, nós vamos fazer um mutirão para reformar o templo, e as outras igrejas da cidade de Cristal decidissem dizer, nós vamos lá ajudar. Eles não tinham o menor motivo para se preocupar com Jerusalém e querer botar a mão na massa e se engajar num projeto que não ia beneficiar eles de nenhuma maneira. Pelo contrário, o pessoal de Jericó, o pessoal de Gibeon, de Tecoa poderiam dizer, se a gente reconstruir Jerusalém, o nosso comércio vai ser prejudicado. De repente, outras coisas que a gente vivencia aqui vai ser prejudicado. É como se as outras igrejas de Cristal dissessem, se a gente apoiar a comunidade do Redentor, nós vamos ser prejudicados. Mas eles decidem se engajar. Por quê? Porque eles tinham um propósito comum. E isso fez diferença na história deles. E hoje também existem famílias que nesse exato momento estão precisando chegar a uma conclusão de que ninguém vai ganhar se marido e esposa continuarem talvez pensando de formas diferentes.
Tem casamento onde, lá dentro do lar, cada um pensa de uma forma e um fica puxando para um lado e outro para outro. Cada um vive sua vida e ninguém consegue pensar de maneira igual. E que por isso que um processo de fazer o casamento dar certo nunca vai dar certo, porque cada um faz uma coisa do seu jeito e não estão dispostos a dialogar. Tem famílias que os filhos agem de um lado e lutam para viver a sua vida e os pais vivem de outro jeito. E enquanto ambos não sentarem e começarem a ter uma unidade de propósito, uma visão igual, não vai ter conciliação, não vai ter harmonia dentro do lar. Se a gente talvez pensa no nosso país, enquanto a gente continuar vivendo uma polarização política, nós não vamos conseguir jamais reconstruir um país ao qual a gente está tendo dificuldades em relação às finanças, a pensar questões. Se a gente, cada um, continuar pensando, indo para um lado e querendo defender políticos acima de tudo, a gente não vai conseguir viver propósito em si, não vamos conseguir viver uma reconstrução pós-pandemia. Nós só vamos desconstruir ainda mais. Quando a gente olha o versículo 4... de Neemias capítulo 3, tem um trechinho aqui que talvez possa passar despercebido, mas lá diz o seguinte: Merote, filho de Urias, neto de Cós, fez os reparos do trecho seguinte, ao lado de Mesulão, filho de Berequias, neto de Messesabel. Fez os reparos ao lado dele Zadok, filho de Baaná, também fez os reparos. Aqui aparece 2 vezes só nesse versículo. Ele diz assim, ao lado dele, Mesulão. Depois, de novo, ao lado de Messesabel, Zadok. Essa expressão, ao lado, aparece em torno de 15 vezes só no capítulo 3. Seja com a expressão ao lado ou junto de, você vai ver que nesse capítulo 3, constantemente vai aparecer a expressão ao lado de. E aqui está expressando justamente esse sentimento de unidade entre eles, que é interessante a gente perceber que naquele espaço, naquele processo de reconstrução, tinham pessoas muito diferentes, uma do lado da outra. Se a gente for lembrar que haviam governantes, haviam ali funcionários, guardas, que tinham que obedecer os governantes. Haviam ali sacerdotes, né, do templo, levitas. Haviam diversos tipos de pessoas com pensamentos diferentes, uma ao lado da outra, trabalhando juntas. Por que essas pessoas conseguiram, com talvez pensamentos tão diferentes, talvez até com mágoas entre elas? Porque de repente, em algum momento, um governante falou algo para um soldado que ele não gostou de ouvir. Mas naquele momento, eles estavam um ao lado do outro fazendo algo. Porque eles tinham um propósito muito maior, que valia a pena eles trabalharem juntos um ao lado do outro. Agora eu convido você a imaginar, se a gente fosse pensar para os dias de hoje, um colorado trabalhando ao lado de um gremista. Um petista trabalhando ao lado de uma pessoa de direita em projetos na cidade. Uma pessoa que é de um partido mais de esquerda trabalhando dentro de uma mesma sala num governo, de uma pessoa que de repente tem uma visão mais de direita, uma pessoa que tem uma visão mais socialista com uma pessoa mais conservadora. Se isso daria certo. A gente sabe que geralmente não dá, e o motivo é porque cada um está preocupado somente na sua visão, em pensar no que é melhor para si, no que acha que é melhor para o seu bem-estar. E isso tudo é reflexo de uma cultura que a gente vive, que não é mais uma cultura comunitária, mas é uma cultura individualista. A cultura da época de Neemias, um dos princípios que era normal naquela cultura e que a gente perdeu ao longo dos anos, que poucos lugares no nosso mundo ainda têm esse tipo de perspectiva, era uma cultura que pensava, o indivíduo sempre pensava, ou na maioria das vezes pensava no bem-estar geral, comunitário. Era uma cultura ao qual o bem da nação sempre era colocado em primeiro lugar, antes do meu bem-estar. Eles tinham
com muita facilidade o tipo de pensamento que dizia: eu tenho que pensar no que é o bem de todos, e não no que é melhor para mim. E isso hoje a gente vê ainda, e talvez em algumas culturas do Oriente Médio, né, Japão, alguns lugares que a gente vê que eles ainda pensam coletivamente. E por isso que a gente fica surpreso, né, como é que lugares como o Japão, eles respeitam tanto as regras de distanciamento. Por que eles não precisam, as autoridades, talvez, criar regras talvez tão firmes, a ponto de que talvez tem que botar a polícia na rua? Por quê? Porque a visão deles eles sabem que aquilo que eles fazem vai influenciar na vida do outro. Enquanto que a nossa cultura ocidental diz, e a gente foi ensinado muito a partir da época do Iluminismo, da Revolução Francesa, de que é eu que estou no centro do universo, é o ser humano, é o indivíduo, eu tenho que buscar a minha felicidade. É por isso que nós vemos tudo isso, que as consequências nessa região nossa, do Brasil, Estados Unidos, essa cultura do eu vou fazer o que é melhor para mim. Se o melhor para mim é eu me separar, eu não estou feliz, eu vou me separar. Não importa se o meu filho vai sofrer com o casamento, com o separado. Não, eu vou fazer o que é melhor para mim. Não importa se a minha esposa não vai sofrer. Hoje é o momento de eu me separar e tantas outras coisas. Se para a minha empresa não é bom, mas para mim é bom. Eu vou prejudicar a minha empresa saindo hoje da empresa, eu não estou nem aí. Eu vou deixar eles na mão do projeto que iniciou e que dependia de mim, mas não tem problema, o que é melhor para mim. E aí nós vivemos numa cultura também hoje que tem a ver com essa democracia moderna, que tem a ver com que a nossa democracia é de uma linha que a gente diz, a maioria é que vai prevalecer, e a minoria não tem oportunidade. O que a minoria no nosso mundo tem feito? Aqueles que perdem nas suas escolhas, né, no processo democrático, eles começaram a se agrupar em microgrupos. Então, aquele que pensa de uma determinada maneira e não conseguiu fazer valer a sua voz, a gente vai vendo que as pessoas estão se agrupando em microgrupinhos. E esses começam, nesses microgrupos, a exigir da maioria um direito. E forçar algo diante dessa democracia, por assim dizer. De novo, um indivíduo, um grupo que não equivale à maioria, quer fazer valer a sua vontade sobre a maioria. Mesmo que isso não seja bom para a maioria, eles forçam de alguma maneira que isso aconteça. O menor quer fazer com que algo aconteça no maior. Uma cultura individualista que não consegue pensar no bem coletivo. E por isso a gente tem tanta dificuldade em reconstruir qualquer coisa. Só que, quando nós vamos olhar para a questão desses princípios que a gente encontra em Neemias, nós vamos ver que são princípios, na verdade, dessa unidade que se refletem no reino de Deus de modo geral. Por exemplo, se a gente vai olhar João capítulo 17, versículo 20 a 21, Jesus vai falar sobre a unidade dos cristãos. Ele vai dizer, né, que o Pai, né, ele orando ao Pai antes de subir, né, de morrer, de subir aos céus, ele ora a Deus dizendo: Pai, faça com que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Porque através da unidade deles, o mundo vai reconhecer que tu é Deus. Então esse princípio que Neemias já trouxe para dentro do povo de Israel ali, para haver um engajamento, também a gente vai ver como um princípio geral do reino de Deus. Jesus diz: Senhor, faça com que eles sejam um. E a gente aqui não está falando de uniformidade, não é isso. Uniformidade é todo mundo fazer tudo igual. Aqui não está falando de uniformidade. Está falando de unidade, de um pensamento em comum, algo que nos une como cristãos, como seres humanos, um propósito em comum que é muito maior do que as nossas formas de pensar o como fazer algumas coisas de maneira diferente. Talvez no meio do povo de Israel, haviam pessoas que pensavam que primeiro tinha que botar a pedra e depois botar a massa. Ou primeiro bota a massa e depois a pedra. Cada um invertendo a ordem. De repente primeiro pinta o muro, depois a pedra. Sei lá, maneiras diferentes de pensar que não iam nem mudar talvez a construção. Primeiro traz a pedra. Não, primeiro de repente traz a areia. O que é mais importante trazer primeiro? Talvez não faria diferença.
Nós vamos ver, por exemplo, em Filipenses capítulo 2, versículo 2 ao 5, o princípio que o apóstolo Paulo vai falar de que nós devemos seguir o exemplo de Jesus, que mesmo sendo Deus, se humilhou como servo. Então Jesus foi alguém que ele poderia agir com autoridade sobre as pessoas e exigir que as pessoas se humilhassem diante dele, mas foi o contrário. Foi ele quem se humilhou e serviu as pessoas. Mas um princípio do reino que faz diferença para que a gente consiga vivenciar um processo de reconstrução. Quando a gente olha para aquelas pessoas, né, que foram lideradas, eles foram humildes. Eles foram humildes a ponto de se submeter a um processo de liderança. Quando nós vamos olhar, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 12, 4 a 6, ali vai listar que nós somos um só corpo, mas com dons diferentes. Então aqui entra esse processo de não haver uniformidade. Quando nós falamos do princípio da visão geral, nós precisamos entender que nós temos um só Senhor, que é o cabeça do corpo, mas que nós podemos sim ter uma pessoa que lidera a gente, que dá um propósito em comum, mas ter visões e modos de fazer as coisas diferentes, e que isso não nos separe e não atrapalhe de a gente estar no mesmo lugar. Quando nós vamos lembrar dos discípulos de Jesus, nós vamos ver um zelote e nós vamos ver também um cobrador de impostos no mesmo grupo, pessoas que se odiavam. Uma pessoa que era um publicano ali, como Mateus, que cobrava impostos do povo de Israel, e que de alguma maneira ele era considerado um inimigo de Israel ali dentro, e que Jesus chama ele e pega também um zelote para poder dizer, agora vocês vão conviver. Um cara que era de uma linha de esquerda completamente radical, que acreditava que o modo como Israel deveria se libertar era através da espada. Era chegar e conquistar, tirar o povo de Roma na força. E Jesus vai lá, bota dois inimigos lado a lado para conviverem. E ele faz eles se conciliarem, com visões diferentes, com dons diferentes, porque eles tinham um propósito comum. E ainda eu lembro, por último, do que a gente vai ver em Hebreus 13, 17, onde a comunidade dos cristãos do primeiro século precisava aprender a se deixar guiar pelos seus líderes espirituais, para não tornarem a tarefa dos seus líderes mais pesadas do que já é. E o texto diz que homens e mulheres que servem a Jesus deveriam se deixar guiar aqui, porque, basicamente, se você abrir a sua Bíblia ali, eu não vou ler por causa que eu não quero me alongar demais, mas Hebreus vai falar da importância de que nós, como pessoas, se as autoridades são instituídas por Deus, como Paulo também vai falar a respeito disso, nós precisamos aprender a respeitar os líderes. E isso se trata de respeitar líderes da nossa cidade, do nosso governo federal, líderes das nossas comunidades, porque o que Hebreus está dizendo essas pessoas já carregam um fardo extremamente pesado. Liderar um grupo de pessoas já é algo penoso. E quando pessoas que deveriam aprender a se submeter em humildade a esses que estão liderando vocês, porque são instituídos por Deus, ainda tem que lidar com pessoas que não sabem se submeter, você traz peso ainda maior e tira a alegria deles de liderar. Então, a gente deveria aprender a refletir também que num processo de reconstrução, muitas vezes nós atrapalhamos um processo quando a gente não aprende a se submeter com humildade a pessoas que nos lideram. Na medida que a gente talvez atrapalha pessoas que estão tentando trazer um bem comum para uma organização, e a gente fica talvez por fora falando mal, criticando, ao invés de ajudar. Não quer dizer que não possa haver discordância de pensamentos. De novo, diálogo. Mas quando pessoas tentam desconstruir trabalhos, ao invés de construir e botar a mão na massa junto, tu atrapalha um processo de construção. O diálogo, o multiforme jeito de pensar faz parte. Mas quando você se nega a estar lado a lado trabalhando, porque a tua visão não foi concretizada, porque o teu jeito de pensar não venceu, isso é um problema sério.
Imagina se os governantes se negassem, né, a estar trabalhando lado a lado com o guarda, porque Neemias disse, você também vai, esses guardas vão estar trabalhando, ou de repente porque um perfumista lá ia estar ao lado de um governante que cobrava impostos deles em Jerusalém e talvez não dava segurança. A gente tem que pensar o fato de que alguma mudança tem que acontecer para que a gente consiga reconstruir os nossos lares, os nossos casamentos, o nosso país em meio a um processo tão difícil, a nossa igreja. E eu fecho com 3 perguntas aqui para ajudar a gente a sair com propósitos mais claros daqui. Em primeiro lugar, eu quero perguntar qual é o propósito maior que Deus está dando hoje para a tua vida. O que tu entende ser o maior propósito da tua vida hoje? E aqui eu quero lembrar que Jesus é o maior exemplo de alguém que tinha uma causa maior na vida dele, ao qual ele se dedicou de tal forma, a ponto de saber que valia a pena morrer por essa causa, que era o reino de Deus. Jesus veio a essa terra sabendo o que ele ia se submeter, ao que ele ia se submeter, porque ele sabia que a causa dele valia a pena, tudo aquilo que ele ia passar. E se talvez não deveria ser essa a causa ao qual a gente deveria lembrar que, de modo especial, nós como cristãos, deveríamos estar nos submetendo. Assim como Jesus, que Jesus deixa para a sua igreja o desafio, a tarefa de ir pregar o evangelho a todas as criaturas. E talvez a gente se divide e briga tanto entre nós porque a gente esquece que a tarefa principal que nós temos é fazer discípulos de Jesus. É fazer com que as pessoas do nosso mundo possam conhecer a Jesus e serem moldadas à imagem e semelhança dele. Que tudo aquilo que nós fazemos nesse mundo tem que ter relação com esse propósito maior. E que não importa se eu penso de uma maneira de direita ou de esquerda, e que ambos vão ter princípios bons, e que eu não posso olhar talvez para o meu irmão com um olhar de julgamento, se ele tem uma visão política, um princípio, um como diferente do meu, mas de que todos nós pensamos no bem da nossa nação. Seja eu sendo petista ou direita. Sendo eu ser de uma linha de esquerda ou de direita. Não importa se eu, dentro de uma igreja, penso que os bancos tem que ser, que no templo tem que ter bancos ou tem que ter cadeiras, se o templo tem que ser amarelo ou azul. Nós todos temos um propósito, e a pergunta é: qual é o propósito maior que Deus tem dado para a tua vida? Segundo, qual é a causa em menor escala que Deus está te chamando, que está chamando você a se engajar? Assim como a gente viu em Neemias capítulo 3, que eles tinham uma causa maior, eles também tinham uma causa menor. Cada um no processo de engajamento da reconstrução, eles ficaram com partes dessa reconstrução. Alguns talvez só traziam comida para as pessoas poderem trabalhar, porque eles ficaram 24 horas trabalhando ali. Um processo de revezamento para terminar em 52 dias, que foi algo muito rápido, esse processo. E o que Deus está te chamando a fazer nessa causa menor? Quando nós olhamos tudo aquilo, né, esse monte de coisas que nós temos para fazer no casamento, nas empresas, na igreja, o que Deus tem botado no teu coração como causa menor que tu precisa se dedicar? E que talvez tu não está se dispondo a fazer, porque tu de repente está se negando a pensar, por esse propósito maior, eu posso me submeter a estar lado a lado, de pessoas que talvez eu não compactuo totalmente de alguns tipos de pensamento, mas por causa dessa causa eu consigo me colocar ao lado dessa pessoa. Quais são, por último, as coisas periféricas que nós precisamos abrir mão para que haja unidade nas nossas famílias, empresas e igrejas? Quais são essas coisas que talvez tu está brigando com pessoas e que são coisas periféricas, como eu já citei? Porque de repente o templo por dentro era amarelo e pintaram de branco, eu achava que tinha que ser azul, agora eu não vou mais na igreja porque pintaram de azul. Estou usando exemplo, tá? Eu não sei se tinha alguém preocupado com isso. Se tinha, eu não estou sabendo de nada, tá? Só para ninguém não achar que o pastor soube disso, que contaram para o pastor
Veio o primeiro exemplo que veio na cabeça. Mas sei lá, porque o pastor torce por Figueirense e eu não vou na igreja que o pastor torce por Figueirense, que está na Série C. Qual é a causa menor que talvez faz tu dizer, eu não vou me engajar em um projeto porque acontece isso lá, porque o fulano pensa assim, pensa assado lá na minha empresa. E eu não vou fazer o meu melhor na empresa, ou eu não vou fazer o meu melhor porque o meu esposo, a minha esposa, o meu esposo não está botando papel higiênico da maneira certa aqui em casa. E eu não vou ser uma boa esposa por isso. Porque o meu esposo aperta a pasta de dente no meio, em vez de apertar no final. E tantas outras coisas que são periféricas, e que a gente vai se distanciando um do outro, ao invés de estar lado a lado, lutando juntos, para que haja reconstrução nas nossas vidas. O que são as coisas que Deus pode estar lembrando você hoje, que você precisa parar de se apegar nisso, para que haja recomeços na tua vida? Eu quero convidar nós a termos um tempo de oração, para podermos responder a Deus diante dessa palavra que a gente ouviu nessa manhã, nesse tempo. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que é poderosa para transformar nossas vidas, e que também nos dá princípios, Deus, para vivermos uma vida diferente. Senhor Deus, ao longo desse estudo, desse texto de Neemias, disso que ele registrou sobre esse processo de reconstrução. Obrigado que a gente pode tirar esses princípios para pensar em como recomeçarmos as diversas áreas da nossa vida depois dessa pandemia, ou ao longo dessa pandemia. Deus amado, nós queremos te pedir que tu traga unidade nas diversas áreas da nossa vida para que a gente consiga trabalhar essa reconstrução. Nós sonhamos, Senhor, em ver um país prosperando. Sonhamos, Senhor, em ver as nossas cidades, Deus, dando certo, Senhor. Sonhamos em ver, Senhor, as nossas famílias, Senhor, sendo bênção, tendo relacionamentos saudáveis. Sonhamos em ver as nossas igrejas avançando, crescendo, Deus, para o bem do Teu reino. Mas sabemos que nós precisamos mudar, Senhor, para que esse processo dê certo de reconstrução. Senhor, que Teu Santo Espírito, que também unificou a Tua igreja, Senhor, quando enviou o Teu Santo Espírito lá em Pentecostes, também venha novamente, nesse período que nós lembramos da chegada de Pentecostes também no calendário cristão. Venha unificar, Senhor, o Teu povo. Venha unificar, Senhor, a Tua criação. Venha trazer unidade sobre o nosso país que está tão polarizado. Senhor, que os nossos comos, o nosso jeito de pensar como fazer a reconstrução do nosso país, seja deixado um pouco de lado, através dessa unidade de propósito de que o que importa é nós recomeçarmos, Deus. Que nas nossas casas, Senhor, Tu traga unidade entre esposos e esposa, pais e filhos, para que o casamento, para que a vivência da família possa ser exercida, vivenciada, muito mais próxima do que Tu sonhaste para a instituição família, Senhor. E Deus, que os nossos relacionamentos, Deus, como comunidade cristã, também possam vivenciar esse princípio da unidade. Nos ajude a abandonar as coisas periféricas em prol do projeto maior, que é fazer discípulos em todos os lugares, Senhor. E, Senhor, nos ajude que o modo de pensarmos o como seja muito mais facilitado, na medida que a gente lembrar, Deus, que o que importa realmente é transformar a vida das pessoas, é pregar o Evangelho, que é Ele quem transforma a vida, não os comos, mas sim o Evangelho é que pode mudar o coração e a mente das pessoas. Nós te pedimos isso, no nome de Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós queremos ainda cantar um hino louvando a Deus.
é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Eu quero passar rapidinho alguns avisos, o mais rápido possível, mas pode sentar, que ainda vem os jovens. Em primeiro lugar, quero lembrar que semana que vem nós temos o culto presencial e online, às 7 horas da noite. Então, presencial na semana que vem às 7 horas. Além disso, as ofertas de hoje são destinadas, né? Então, quando você sair do templo, tem uma caixinha ali, aquela igrejinha. Se você quiser contribuir a nível nacional, para trabalhos da Igreja Luterana a nível nacional. E o principal aviso, eu chamo as meninas para virem à frente, as que vão ajudar no aviso. Que nós vamos começar a partir da próxima sexta-feira um trabalho, um projeto com jovens do Alfa Jovem. Então eu vou ajudar elas, mas elas começam falando. Quer pegar um microfone? Bom dia, igreja. A gente está aqui representando o grupo de jovens e queria comunicar à comunidade que a gente vai iniciar, como o pastor falou, um projeto com a intenção de mostrar o evangelho a outras pessoas de fora, convidar e falar sobre a fé cristã. E aí vai ser encontros online a princípio, e dependendo também da quantidade de pessoas, a gente quer fazer também presencial na medida do possível, de acordo com como a gente pode fazer. Então, como a Fê falou, os encontros vão ser todas as sextas-feiras, às 8h30 da noite no Zoom, né, pastor? E a gente já pediu o apoio de vocês para estarem convidando jovens que vocês conhecem, para estarem fazendo parte do nosso grupo, estarem conhecendo mais a Cristo. E a gente vai estar criando também um grupo no WhatsApp. Caso eles queiram participar, eles podem estar entrando nesse grupo. Acho que seria isso, né? Então assim, o que a gente queria desafiar é que
Se vocês têm filhos, né, nessa faixa etária ali de uns 12 anos, 10, 11 anos para cima, vocês, se quiserem, podem fazer contato comigo, já com alguém do grupo de jovens, né, os jovens aqui da igreja, porque o curso ele tem a duração, né, o curso Alfa, de 13 encontros mais ou menos. Né, então a gente vai fazer nesse modo híbrido, né, online, e se for possível presencial para os pequenos grupos. Né, e principalmente assim, é um curso com um propósito de ser algo muito dialogal. Então, às vezes, se os filhos de vocês têm amigos que não são cristãos, esse é o foco do curso, né? De trazer amigos para poderem bater um papo sobre conceitos da vida de fé e assim a gente poder também ajudar eles a entenderem, tirarem dúvidas sobre a vida de fé. Então, se alguém tiver filhos também nessa faixa etária de 12, e aí quem até, sei lá, uns 20 e poucos anos, pode participar do curso, só confirma com a gente, até, se possível, até quinta-feira, para a gente também já poder organizar toda essa divisão de pequenos grupos, se vai fazer só online, se vai fazer de modo presencial algum encontro, tá? Então daí vocês podem falar com a gente. E encerrar esse culto ainda mais uma vez orando, pode ser? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por poder adorar o Teu nome, por poder aqui ter a liberdade de ouvir a Ti, Senhor, de nos reunir para, assim, buscar a Ti, Senhor. Pedimos, Pai, que Tu possa, assim, continuar, Deus, agindo, Senhor, na Tua igreja, no nosso país, para que, em meio a essa pandemia, nós possamos ser sal, ser luz, Deus, em meio a um mundo que carece de esperança, Senhor. E, Deus amado, usa as diversas igrejas comprometidas com o Evangelho, para poder assim anunciar que somente em Ti há esperança. Que a única causa que realmente vale a pena nós entregarmos a nossa vida é pelo reino de Deus, pelo projeto que Tu tens, Senhor, de restauração do nosso mundo, ao qual Tu iniciaste através da morte, Senhor, e da ressurreição de Jesus. Pai amado, que Tu, Senhor, venha usar a Tua igreja poderosamente, Pai, para transformar o nosso mundo, para apontar para Jesus como Salvador, não para políticos, não para seres humanos. E Deus, nós também queremos rogar, Senhor, por essa situação que nós continuamos passando em meio a essa pandemia. Deus amado, tem misericórdia, unifica, Senhor, os políticos do nosso país, para que eles parem de brigar por projetos de poderes e passem a lutar, Senhor, pelo bem do nosso povo. Que eles cheguem a consensos, Deus, e sem divisões, Deus, eles lutem pelo melhor da nossa nação. Senhor Deus, oramos por essas vacinas, Deus, que realmente elas venham a surtir o efeito desejado e que o mais breve possível, Senhor, a maior parte da nossa população consiga ser vacinada. Assim, Deus, dê todas as condições para que essa vacina chegue, Senhor, ao máximo possível de pessoas, Deus. Deus, nós também oramos, Pai, para que Tu abençoe a nossa comunidade, a igreja aqui do Redentor de Cristal, para que a gente consiga ser sal e luz na cidade de Cristal, junto também com as demais igrejas, Senhor, que o Evangelho avance aqui. E assim, Deus, pedimos a Tua bênção sobre a nossa semana, que a Tua mão, Senhor, esteja sobre os nossos planos, Deus, para que todo esse processo de reconstrução das nossas famílias, empresas, Deus, igreja, sejam abençoados por Ti, Senhor. Que Tu nos revele o que é melhor, o que é correto nós fazermos. E Deus, que Tu abençoe para que, através do Teu Santo Espírito, pessoas, Senhor, se engajem cada vez mais na causa do reino de Deus. É isso que nós te pedimos, no nome santo de Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Uma abençoada semana, né? Um abençoado domingo, uma abençoada semana a todos e até a próxima vez. Do Teu grande amor, de longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele
furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Devolve a vida nesse dia, Senhor. É tão profundo, tão imenso e cobre. O encerramento dessa campanha pode ser o início de algo lindo.